No nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Bom dia, igreja. Bom dia, meus queridos. Que Deus possa abençoar a sua família, possa abençoar a minha família e que juntos possamos estar na presença do Senhor. Muito feliz em poder compartilhar essa mensagem com vocês. Queria convidar você e a sua família para que possamos falar com Deus nesse momento. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar contigo nessa manhã. Te agradecemos pelo privilégio de poder amanhecer com vida, Senhor. Te agradecemos pela vida dos nossos familiares, dos nossos amigos e também dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos não porque temos mérito, mas unicamente pelo amor de Cristo Jesus. É o que nós te agradecemos. Amém. Cada pessoa tem um jeito de ser. E esse jeito de ser, ele é formado tanto pela carga hereditária, né, a genética, pelas experiências de vida, pela forma como ela foi educada. Tudo isso faz com que eu tenha o meu jeito de ser e cada um tem o seu. E o conjunto dessas características forma a personalidade. E aí, cada um tendo esse jeito, quando se forma uma família, inevitavelmente, um jeito de ser vai conflitar com o outro em algumas circunstâncias. E isso vai gerando, se não for bem resolvido, conflitos maiores. Mas, em geral, são conflitos de formas de se ver, de pensar, de agir, que podem ser resolvidos e negociados na própria família, no próprio dia a dia. Só que isso pode ser bem resolvido ou por uma dificuldade de um dos membros da família, isso se tornar um conflito cada vez maior e mais difícil de ser resolvido por conta de uma intransigência, de uma dificuldade de lidar com as diferenças. A gente tem que entender de que, por exemplo, a maneira de exemplo no nosso caso, eu sou de outro país, então é natural que a gente tenha se encontrado em várias situações por questões de educação, de cultura, de hábitos, tanto fora como dentro da igreja, que a gente adquire e a gente passa a vivenciar. Então, a partir do momento em que a gente diagnostica, a gente enxerga onde estão as diferenças, eu acho que ali entra o esforço individual de reconhecer, pedir ajuda a Deus, pedir ajuda ao cônjuge. Então, eu acredito que o ponto está em ter abertura, depois do reconhecimento, para poder estabelecer um diálogo sadio, né, sem ferir, sem achar que está sendo ferido. E a partir desse momento, tentar estabelecer alguma ação, né, de como melhorar essa situação, seja pontual ou muito abrangente, né?
Então, eu acho que o diálogo é muito importante. Isso envolve a maturidade de cada um, né? Porque a maturidade envolve eu reconhecer aquilo que é bom em mim e aquilo que também não é bom, porque ninguém é perfeito. A gente tem que partir desse princípio. Se eu não sou perfeita, existem falhas em mim, né? Existem dificuldades que eu preciso me dar conta disto, né? Para poder resolver, para poder agir e poder consertar no sentido de melhorar a nossa relação, né? Então, não tem como eu negar aquilo que faz parte de mim, seja bom, seja ruim. Eu acho que dentro dessa questão da maturidade, que é importante, a gente tem que esperar o melhor momento para falar para outra pessoa. Não pode ser em público, não pode ser diante dos filhos, não pode ser de forma acalorada, se sentindo ofendido. Tem que esperar um pouco, tem que falar com jeito, ser muito aberto, né? Porém sem ofender. Depois, se você está recebendo isso e não é você que está falando, você tem que, pelo menos, pensar de que naquele momento você vai receber de alguém que te ama um sinal de que algo tem que ser melhorado. Então, você tem que ter a maturidade para ouvir, né? Porque eu acho que Deus nos deu essa oportunidade. O casamento, eu enxergo que é uma oportunidade para Deus melhorar em nós justamente o que Ele deseja. Eu acho também importante levarmos em conta a questão das diferenças de personalidade dos filhos, né? Às vezes a gente ouve falar, eu educo os meus filhos todos da mesma forma. Só que isso não faz bem para os filhos, porque cada filho tem uma personalidade diferente, né? E um jeito de ser diferente. E necessita, né, de atenção de acordo com as suas necessidades. Então, saber lidar com essas diferenças de uma forma tranquila, madura, também contribui para que se evite conflitos, né? Eu entendo que ele é assim e vou agir com ele de acordo com aquilo que ele necessita, né? Então, estar aberto para lidar com as diferenças é uma forma também de evitar os conflitos. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda alegria e até nossa dor. Ele pode transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda aflição e também o amor. Frutos de paz Ele quer nos doar. Deus tem um jeito tão sábio de amar. Deus tudo pode, sim, pode fazer. Quer ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor. As nossas lutas são provas de amor. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, mesmo os problemas que trazem pavor, Ele pode transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda amargura transforma em louvor. Raios de luz Ele quer enviar, todas as coisas irá revelar. Deus tudo pode, sim, pode fazer, pode fazer.
Amigos, o tema dessa semana chama Privilégio de Falar com Deus. Ao ser convidado para falar sobre esse tema, eu fiz uma breve pesquisa e dos anos 2000 para cá, vemos o avanço da tecnologia, o avanço de tudo que nós possamos ver em termos tecnológicos. E temos a impressão de que essas tecnologias, essa modernidade que veio, parece que veio para isolar ainda mais o ser humano. E nós sabemos que Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de amor. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês num texto muito conhecido. Está em 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do verso 12. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, quando a gente pega o contexto ali da história, nós vemos Salomão terminando o templo que seria feito ao Senhor. E após o término desse templo, ele fez uma série de sacrifícios diante do povo de Deus. E todo o povo de Deus estava diante dele. E nesse contexto, o Senhor Jesus, em sonho, fala com Salomão. Se atente para o verso 12. A partir do verso 12, nós temos o seguinte: de noite apareceu o Senhor a Salomão. Ele disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Verso 13: se eu cerrar os céus de modo que haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Agora, a partir do verso 14, eu queria que você se atentasse para o que o verso vai dizer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você vê que aqui o Senhor coloca condições para que nós possamos estar em comunhão com Deus. Ele coloca condições para que nós possamos receber as bênçãos do céu. Amigo, eu te pergunto, como que você tem se colocado diante de Deus? Você professa o povo de Deus? Você se coloca na situação de representar o nome de Cristo? Você já pensou na implicação que isso representa? Quão responsabilidade é você representar o nome de Deus? Vou ler de novo para vocês entenderem o contexto. Verso 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Como que você tem feito diante de Deus? Você tem se humilhado diante de Deus? Você tem orado diante de Deus? Como falei aqui no início, no avanço da tecnologia, parece muitas vezes nos afastar de Deus. Parece muitas vezes que nós nos isolamos. Parece muitas vezes que nós buscamos nos confessar ou nos colocar os nossos preceitos, os nossos sentimentos nessa mídia que parece um Deus para o mundo atual. Queridos, nós somos chamados a confiar no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. O interessante é que com essas novas tecnologias, com o avanço dessas tecnologias, parece que o homem se exalta, parece que a criatura está sendo exaltada no lugar do Criador. Mas no contexto que nós vivemos atual, no momento dessa pandemia, quão fragilidade, quão frágil nós somos, quão impotente nós somos. Toda a tecnologia, todo o aprendizado, todo o nosso conhecimento parece inútil diante de tudo que nós vemos. Amigos, continuando a leitura, a partir do verso 15, diz assim: estarão abertos os meus ouvidos e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que esteja no meu nome perpetuamente nela. Estão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então a orientação do Senhor é que nós possamos confiar, que nós possamos buscar, que nós possamos acreditar nesse Deus
que é todo-poderoso e que pode todas as coisas. Meus queridos, para encerrar, eu queria deixar um verso de encorajamento a você. Eu queria que vocês, na Bíblia de vocês, no capítulo 26 do livro de Isaías, a partir do verso 3, que você possa meditar durante todo esse dia nesse verso, que diz assim: o Senhor dará uma paz perfeita a todos os que nele confiam, aos que concentram seus pensamentos nele. Confiem para sempre no Senhor, porque no Senhor Deus vocês encontrarão força que nunca se acaba. Que nós possamos ter essa certeza que não existe mal maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E que Deus possa abençoar a sua semana, possa abençoar o seu dia, possa abençoar a sua família. Nesse momento, eu queria que você se colocasse de joelho, ficasse de pé, da forma que você está, para que possamos falar com Deus mais uma vez. Oremos. Senhor maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de poder falar do Teu nome e poder falar do Teu amor. Te agradecemos porque amanhecemos com saúde, amanhecemos com vida, vida vinda do Senhor. Que o Senhor possa projetar esse dia de bênçãos em nossos dias e que nós possamos confiar no Senhor. Nós te agradecemos não porque temos méritos, mas porque confiamos no Teu poder e na Tua palavra. Eu te peço, te agradeço, em nome, por amor de Jesus. A todos, tenham um ótimo dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de